Então, a gente falava do superego. Então, o superego é a nossa parte do ego, uma parte do nosso ego que vai se transformar quando a gente se identifica com os pais, principalmente com os aspectos morais. Porque quando a criança está lá vivendo o Édipo, ela vai ter que renunciar aos pais como objeto de investimento, porque a cultura, as normas culturais e sociais, elas impedem o incesto. A gente não pode ter os nossos pais como parceiros amorosos, né, do investimento da pulsão sexual. Então a criança, ela internaliza esse impedimento, que em psicanálise a gente chama de castração. Por quê? Porque castra o desejo. A gente precisa renunciar ao desejo em prol do quê? Da família, do amor dos nossos pais, enfim. Viver isso é fundamental para que a gente possa viver em sociedade. A gente não pode fazer o que a gente quer. A gente precisa o quê? Respeitar as normas e as regras e ter uma dimensão interna que nos regula é fundamental para isso. Porque senão as pessoas só fariam as coisas corretamente quando estivessem sendo observadas de fora, né? Uma câmera, né? Enfim, embora algumas pessoas façam isso em alguns aspectos, né? Sei lá, jogar lixo no chão. Não joga num lugar em que tem alguém olhando, vigiando, mas aí um lugar que não tem, a pessoa joga. Existe uma flexibilidade maior e menor entre as pessoas, mas coisas básicas em termos de sociabilidade, a gente não precisa que ninguém fique mais falando como antes os pais tinham que falar para a gente. Essa regulação, a partir da vivência edípica e da constituição do nosso superego, ela passa a ser interna. Professora, por exemplo, quem não tem o superego, por exemplo, eu não sei se não tem, mas, por exemplo, quem é psicopata, tô falando muito, por exemplo, quem é psicopata, ele não tem o superego, ele não sente essa repulsa que ele aprende quando criança, o que acontece? Ele não sente culpa. Ele age para a realização do desejo. É como se, eu não sei se ele não tem superego, mas se ele tem, é um superego muito frágil, que não tem força suficiente para influenciar o ego. Então, quem influencia o ego? O id. O ego age só para satisfazer desejo. Que Então, desejo pelo que aí de um psicopata, né? São as pulsões destrutivas, de causar sofrimento no outro, pode ser a morte, porque tem os psicopatas que são serial killers, né? Aqueles que então, matam, enfim. professora, Mas existem aqueles que são psicopatas do cotidiano aí, que gostam de fazer pequenas maldades, que sentem prazer em ver a outra pessoa se ferrar, enfim, né? ô professora, então, essas pessoas que têm, tipo, psicopata, então eles são mais influenciados pelos seus desejos do que o superego. Eles são. O id é o que domina a personalidade deles. E aí foram pessoas que não viveram a relação edípica, né? Não passaram por ela de uma forma adequada, porque é viver o Édipo que possibilita a constituição de um superego forte, suficiente para controlar os desejos, enfim, né? É tudo isso que a gente vem discutindo. Mais alguma coisa? Deu para quem perguntou para eu falar mais do superego? Não sei se foi o Rafael. Deu para entender, Rafael? Se foi Deu sim. você? Fui eu sim. Deu sim, professor. Obrigado. Por nada. Alguém mais? Tranquilo por aqui.
Todo mundo? Posso ir lá no Moodle disponibilizar a prova para vocês? Sim. Pessoal, uma coisa muito importante que eu coloquei lá e eu quero destacar, deixar até gravado aqui, tá? Essa prova é basicamente uma prova de consulta, vocês concordam com isso, né? Praticamente não. É uma prova de consulta, que vocês terão 7 dias para fazer e tem um material disponível para realizar a prova. Só que é uma prova de consulta no material que eu disponibilizei. Se vocês responderem com questões, com respostas prontas de sites da internet, eu vou zerar a questão, tá? Beleza. Se for ainda algum artigo científico, alguma coisa que vocês me mostrarem que vocês estão fazendo ali, uma cópia daquela parte indicada onde vocês tiraram, enfim, né? Eu até aceito. Agora, aqueles sites que fazem aquelas definições, né? Aquelas coisas superficiais, não, eu quero que vocês consultem o material que eu enviei. Foi a partir daquele material que eu organizei as aulas, que eu disse todas essas coisas para vocês. Então, olhem no material. Vocês podem, evitem Tá tudo lá ficar no Moodle, né, copiando. professora? Hã? Tá tudo lá no Moodle, né? Tá tudo lá. Eu mandei pelo. Já estava antes os textos, né? A indicação dos textos, mas ontem à noite eu coloquei lá no fórum certinho. O livro, o capítulo do livro que vai cair, tudo organizado nas mensagens. Beleza, então. Eu não sei se vocês já estão tendo aula de metodologia científica, Sim. BTF? Sim, então vocês já sabem o que é plágio. já falou. Então, pessoal, não plagiem. Se vocês forem usar partes lá do livro, Tem que nossa, usar essa parte aqui, ó, esse autor define isso aqui perfeitamente. Eu quero colocar igualzinho ele faz. Façam Tem uma que citação. Não importa se vocês não errarem alguma coisa, né? Se bem que na internet tem as orientações de como você faz uma citação direta, uma citação indireta, né? Pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Já vão treinando para isso, porque é o que vocês vão fazer basicamente a partir de agora no curso todo. Consultar materiais científicos, porque eu não quero site da internet, porque eu nem sei o que a pessoa leu lá para escrever aquilo, não sei nem se ela entendeu o que ela leu, enfim. Né? A gente está, né, numa universidade, a gente usa o quê? Material científico. Então, eu tive um cuidado de selecionar materiais para vocês que eu confio, enfim. Então, é a partir deles que eu quero que vocês façam a pesquisa, ok? Ok. Eu coloquei isso, essa observação lá na prova, mas quis explicar melhor e destacar a importância disso, né, para vocês. Ok? Beleza. Então, eu vou agora lá no Moodle já disponibilizar a prova e a aula, provavelmente, eu só vou conseguir disponibilizar depois, essa última, tá? Tá. Boa prova. E aí, semana que vem, vocês vão... Eu não lembro do calendário, se vocês ainda estarão em prova semana que vem. É até dia 21, professora, para entregar, os professores entregar. Aí a gente tem o prazo de cada dia, entendeu? Ah, tá. Então, vocês vão estar provavelmente fazendo prova ainda semana que vem. A gente não vai ter aula, Sim. né? E até dia 28 a gente vai estar fazendo prova, se eu não me engano. Beleza. Aí a gente retoma, então, e eu mando para vocês o material que a gente vai usar, a gente vai conversando. Acho que a próxima aula já vai ser pelo Meet. Eu não consegui acessar ainda, mas eu já tenho um e-mail, tem que ver porque que não deu certo. Boa prova, pessoal, boa semana de prova. Fiquem tranquilos. Obrigada. Professor. Nada do que eu já Valeu, não prof. tenha falado muito com vocês. Ok. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.